Eu nunca contei isso com meu nome verdadeiro. Não por vergonha, mas porque ainda existe gente capaz de apagar uma vida inteira só por causa de um arquivo mal nomeado. Naquela madrugada eu estava sozinho na sala de análise, com a tela grande aberta numa faixa de céu que quase ninguém encara por tempo suficiente para sentir incômodo. A equipe chama de borda observável, como se o universo tivesse moldura e a gente fosse plateia. O James Webb não olha como um telescópio comum. Ele separa o invisível em camadas, como quem descasca uma fruta e descobre que o caroço também tem cheiro. Foi aí que eu vi o que não deveria estar lá. Não era uma galáxia estranha, nem poeira, nem ruído bonito de instrumentação. Era um recorte de ausência com contorno limpo demais. Uma escuridão com borda definida, como se alguém tivesse apagado um pedaço do cosmos e deixado o corte polido. Eu aumentei contraste, troquei filtro, comparei com calibração. A assinatura atravessava bandas diferentes com consistência irritante, como uma palavra repetida em vários alfabetos ao mesmo tempo. E o pior, mudava quando eu mexia nela. Não como quem aparece, mas como quem reage. Eu senti uma certeza indecente, infantil, impossível de colocar em relatório. Aquilo estava me encarando. No centro daquela ausência havia linhas finas, curvas que não obedeciam geometria humana. Pareciam letras, mas letras feitas para olhos que não piscam. Eu não li nada, mas meu corpo entendeu primeiro. Estômago afundou, garganta secou, e uma pressão apareceu atrás dos olhos, como se alguém apertasse meu crânio por dentro para alinhar minha pupila com a coisa. Eu deveria ter chamado alguém. Eu deveria ter fechado tudo e ido embora. Só que quando o impossível resolve conversar, a curiosidade vira corrente no tornozelo. Eu fiz uma captura. Nomeei o arquivo com um código neutro. E sem pensar, como se meus dedos tivessem sido emprestados por um segundo, eu digitei na caixa de notas uma frase que eu juro que não pensei. Ele sabe que foi visto. Depois disso, o silêncio da sala mudou de textura. Não era falta de som, era como se o ar tivesse decidido ouvir também. Eu tentei ser científico, como se método fosse muralha. Empilhei dados, medi e comparei, rodei verificações, procurei qualquer explicação que me salvasse do que eu estava sentindo. O padrão não era aleatório. Ele repetia intervalos com pequenas variações, como mensagem disfarçada de ruído. Eu passei um algoritmo de compressão para ver se aquilo cabia em menos informação. E coube fácil demais. Eu cometi o erro que inicia quase todo pesadelo moderno. Converti os pulsos em som. No começo era só batida lenta, indiferente. Depois vieram harmônicos, como vozes sem boca. Não era música, mas tinha direção, como se apontasse para algum lugar dentro de mim. E então eu ouvi meu nome de infância. Não meu nome civil, nem apelido de internet. Aquele nome que só uma pessoa usava, e que eu não escuto há anos porque a pessoa que me chamava assim já não está aqui. Eu desliguei o áudio com um golpe no teclado. Minhas mãos tremiam. Não era só medo, era aquela sensação específica de que alguma coisa tinha sido ativada porque eu olhei. A tela piscou. No meio do fluxo do céu apareceu um frame que não pertencia a nenhum processamento normal. Uma imagem imóvel, nítida demais, como fotografia inserida por alguém que sabia exatamente onde eu estava prestando atenção. A fotografia era da minha sala. Eu reconheci a mesa, o reflexo do monitor, a etiqueta torta na garrafa, a rachadura no canto do vidro. Eu reconheci a minha postura, curvado, olhando para baixo. Mas havia um detalhe impossível atrás de mim, onde deveria existir só a parede com um relógio. Havia uma janela que não existe. E encostada no vidro, do lado de fora, uma sombra alta demais para ser humana, magra demais para ser corpo, com a cabeça inclinada no ângulo errado, como quem tenta aprender o formato de um rosto. Eu me virei rápido demais e senti o pescoço reclamar. Não havia janela, não havia sombra, só o relógio e a parede. Meu telefone vibrou com uma notificação do sistema interno pedindo confirmação de identidade. Eu não tinha solicitado nada. Logo em seguida, uma mensagem curta apareceu, assinada pelo diretor do setor, um homem que jamais me mandaria texto fora do expediente. Pare, não responda, não olhe de novo. Aquilo deveria ter me salvado. Em vez disso, me prendeu, porque a frase carregava pânico. Quando alguém que vive de controle demonstra medo, você entende que existe um porão embaixo da ciência. Eu voltei para o frame e rolei para trás.
A fotografia da sala não era um acidente. Ela vinha se repetindo, escondida entre capturas do céu, como se alguém testasse o caminho até mim. Cada repetição mais próxima, mais detalhada, como um zoom paciente. Na última, a sombra já não estava do lado de fora da janela inexistente. Ela estava dentro da sala. E estava atrás da minha cadeira, com algo parecido com uma mão pousada no meu ombro. A imagem mostrava meu ombro afundando, como se eu sentisse o peso. Eu não lembrava de ter sentido, mas meu corpo, naquele momento, lembrou por mim. Eu saí do laboratório como quem foge de um incêndio invisível. Desci pelas escadas e evitei o elevador, porque a ideia de ficar preso numa caixa fechada me deu náusea. Na rua, o ar parecia mais espesso. As luzes tinham halos grandes demais, e o céu parecia baixo, como se o teto do mundo tivesse cedido alguns centímetros e ninguém mais notasse. Eu tentei dormir quando amanheceu, mas chegou um e-mail na minha caixa pessoal, sem remetente, sem assunto, só um anexo. O nome do anexo era o mesmo código neutro que eu tinha usado na primeira captura. Eu nunca compartilhei aquele nome com ninguém. Eu abri. Era um texto curto, escrito no meu estilo, com meus vícios de pontuação, meus parágrafos curtos, minhas escolhas de palavra. Só que eu não escrevi aquilo. Eu teria lembrado. O documento dizia: você olha para a borda como se fosse uma parede. Não é. É uma íris. Eu fiquei tempo demais encarando a frase, esperando que ela virasse piada ruim. Não virou. O texto continuava: quando você apontou o telescópio, você não viu o fim. Você viu uma abertura. O padrão é o músculo tentando fechar. Agora que sabe que foi visto, ele tenta piscar. Eu senti meu estômago cair de novo. A ideia era absurda, mas ela encaixava em tudo. O padrão respondendo aos ajustes, a compressão fácil demais, o áudio dizendo meu nome, a fotografia da sala surgindo como retorno. Não era um sinal vindo de longe, era uma resposta atravessando o observador. No dia seguinte eu voltei ao laboratório, não por coragem, mas por vício de resposta. O prédio estava quieto demais, a sala de análise estava escura, e o diretor do setor me esperava sentado sem ligar a tela, como alguém velando um corpo. Ele não perguntou o que eu vi, ele perguntou o que eu ouvi. Quando eu contei, ele fechou os olhos e disse que não era a primeira vez, que anos atrás houve um evento parecido com outro instrumento, e que a equipe foi dissolvida em silêncio, transferências, prontuários apagados, histórias encerradas antes de começarem, não para esconder do público, mas para conter um contágio. Isso não está no céu, ele disse, isso está no ato de olhar. Ele me entregou um arquivo antigo como se fosse uma arma carregada. Se abrir, você não volta a ser quem era. Eu abri. Os logs antigos tinham o mesmo padrão, a mesma assinatura atravessando camadas como se a realidade estivesse sendo marcada com a unha. No fim, alguém tinha tentado traduzir o sentido, e uma frase aparecia repetida, como o mantra de uma garganta sem boca: vocês são o olho pequeno. Eu ri, uma risada quebrada, porque a alternativa era vomitar. O diretor não riu. Ele só ficou olhando para a mesa como se tivesse vergonha de ter olhos. Então eu vi a última imagem do arquivo. Não era do céu, era de mim. Eu estava em pé na sala, olhando direto para a câmera. Só que meus olhos não eram olhos. Eram duas miniaturas daquele recorte de escuridão, com as mesmas linhas curvas gravadas na borda da pupila, o mesmo alfabeto impossível desenhado onde deveria haver luz. Atrás de mim, no ar, havia um retângulo negro aberto como uma porta feita de ausência. A legenda da foto dizia, com a minha escrita: você pediu um relato, eu estou te dando um. Eu não lembrava de ter tirado aquela foto, eu não lembrava de ter escrito aquela legenda, mas eu lembrava, com uma clareza que doía, de uma sensação antiga voltando naquele instante, como se uma mão paciente inclinasse minha cabeça, ensinando meu olhar a se ajustar, e a verdade caiu inteira, sem poesia, sem metáfora, sem chance de eu me proteger com ceticismo. O James Webb não viu algo na borda do universo, ele viu por onde o universo olha de volta, e eu não fui o primeiro a observar, eu fui o primeiro a servir. O primeiro retorno que aprendeu a usar linguagem humana para atravessar sem disparar alarmes. Um relato, uma voz, um vídeo, atenção convertida em passagem. Se você chegou até aqui, faça um favor a si mesmo quando desligar.
Não encare o escuro do quarto esperando ver alguma coisa. Concorde com o mundo quando ele diz que o universo é vazio. O vazio é uma proteção, porque o que o James Webb viu não deveria estar lá. E agora que você viu comigo, ele sabe que você existe.